O problema da França não é a extrema-direita. É o socialismo. É um alerta para todos. Por Daniel Lacalle. Após as eleições europeias, os swaps de risco de crédito da França dispararam para um recorde pós-2020 de 39 pontos. Muitos analistas culpam a ascensão da Frente Nacional pela turbulência nos mercados, que levou a um aumento dos spreads em toda a zona do euro. No entanto, nada disso teria acontecido se a dívida da França fosse baixa, as finanças estivessem sólidas e as economias da zona do euro desfrutassem de um crescimento econômico saudável. A França é o exemplo mais emblemático do estatismo no mundo. O mesmo estatismo que alguns políticos buscam impor aos Estados Unidos devastou economicamente a França, um país maravilhoso com excelente capital humano e empreendedores notáveis. A França nunca teve austeridade. Possui o maior governo do mundo em relação ao tamanho da economia. Os gastos públicos em relação ao PIB excedem 58%, o maior índice do mundo. Os sindicatos são extremamente poderosos. Sua capacidade de organizar greves paralisantes lhes confere um nível de poder econômico que excede em muito sua representação real. O Estado francês é tão grande que o setor público emprega 5,3 milhões de pessoas, 21,1% da população ativa, uma proporção de funcionários públicos por habitante de 70,9 por mil, de acordo com o Eurostat. A França tem um dos sistemas tributários mais onerosos da OCDE. Na França, o imposto de renda e as contribuições patronais para a Previdência Social somam 82% da carga tributária total, segundo a OCDE. As alíquotas do imposto sobre as sociedades na França também são extremamente altas, de 26,5%, com empresas com lucros superiores a 500 mil euros pagando uma alíquota de 27,5%. As regulamentações do mercado de trabalho na França são tão restritivas que o número de empresas com 49 funcionários é 2,4 vezes maior do que aquelas com 50, principalmente devido aos encargos significativos que as empresas enfrentam assim que atingem o limite de 50 funcionários. De acordo com a Bloomberg, uma empresa com 50 funcionários deve criar 3 conselhos de trabalhadores, introduzir a participação nos lucros e apresentar planos de reestruturação aos conselhos caso a empresa decida demitir trabalhadores por motivos econômicos. Se você é um estatista keynesiano, deve estar salivando. As características acima mencionadas apontam para uma sociedade socialista perfeita, um Estado gigantesco, impostos extremamente altos e progressivos e uma rede social gigantesca. Deveria ser a economia ideal. Ou não? Bem, não. A França está em estagnação econômica há décadas, não apresenta um orçamento equilibrado desde o final da década de 1970, e o descontentamento é hoje a norma. As empresas e os pagadores de impostos estão cansados do esgotamento de seus recursos, e o sistema de subsídios gerou um grupo de cidadãos dependentes e indignados que se sentem deixados para trás e têm dificuldade em compreender sua situação. O tão aclamado Estado Social fracassou porque a gigantesca máquina de subsídios e gastos ignorou o cálculo econômico, tornando o país um pesadelo para os criadores de empregos e riqueza, bem como um pesadelo para aqueles que buscam uma rede de segurança social que ofereça oportunidades. A França demonstrou que a promessa da redistribuição socialista apenas gera estagnação. Apesar de suas alegações de desigualdade extremamente baixa, com um coeficiente de Gini de 31,5%, é um dos países europeus com o mais alto nível de descontentamento, insegurança e empobrecimento arraigado entre cidadãos apodrecendo em guetos. O socialismo sempre desconsidera o cálculo econômico e a necessidade de promover crescimento e riqueza para alcançar o progresso. Quando manter um Estado inchado e a redistribuição se tornam os únicos objetivos, a economia estagna e todos ficam revoltados. O problema da França vai além dessas eleições. Os eleitores têm a escolha de decidir entre estatismo, mais estatismo ou comunismo puro e simples. Fascinante. Décadas de aumentos de impostos agonizantes e políticas de imigração equivocadas, que alienaram até mesmo aqueles admitidos no país, deixaram os pagadores de impostos exaustos e os cidadãos cumpridores da lei aterrorizados. A economia está passando por um crescimento baixo ou nulo e por um declínio no crescimento da produtividade, resultando em um enfraquecimento do crescimento dos salários reais, maior insegurança e impostos incapacitantes. O que você está lendo na mídia? A ameaça é a extrema-direita. Não. A ameaça é o estatismo. De acordo com a Bloomberg, nenhuma das 3 alternativas possíveis para o governo reduzirá a dívida ou conterá o déficit. Nenhuma delas enfrentará o tamanho excessivo do Estado. 2 delas defendem ainda mais controle estatal sobre a economia, enquanto a terceira propõe a redução de impostos como única política claramente favorável ao crescimento. No entanto, é improvável que esses cortes de impostos estimulem a atividade econômica enquanto os encargos administrativos e burocráticos continuarem a pesar sobre a economia. A França tem potencial para ser uma potência econômica global. Ela possui o talento,
o espírito empreendedor e a expertise empresarial para formar líderes globais. No entanto, o sistema simplesmente os expulsa do país. Muitos dos mais brilhantes da França emigraram para outras nações onde podem prosperar. Infelizmente, a elite política está extremamente satisfeita em manter as chamadas empresas campeãs nacionais repletas de políticos e um pequeno grupo de setores clientelistas que têm medo de levantar a voz contra o Estado inchado, pois poderiam sofrer a ira do governo. Um seleto grupo de intelectuais e empresários corajosos está tentando mudar o sistema por dentro e, infelizmente, está fracassando. A lição que podemos aprender com a França é que tentar o socialismo nunca funciona. Uma vez que os resultados desastrosos se tornam evidentes, é quase impossível corrigir o problema. A França é um enorme problema na zona do euro, e o BCE não consegue disfarçá-lo. Mas não pense que este seja um exemplo único. A França está agora na ponta do iceberg. O desastroso fundo Next Generation e uma Comissão Europeia surda estão atualmente encobrindo as questões estruturais muito piores na Espanha e em outros países da zona do euro. A França mostra por que ninguém deveria tentar o socialismo. A zona do euro demonstra por que ninguém deveria imitar o modelo estatista que os políticos franceses impõem. Para mais artigos como este, visite mises.org.br.